Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna aqui ao nosso encontro para falar sobre Sistema Financeiro Nacional, ou o famoso SFN, é uma sigla que é muito utilizada para falar de Sistema Financeiro Nacional. E a gente começa o nosso bate-papo aqui falando sobre o órgão máximo desse sistema, Se a gente tem um sistema, nós precisamos ter um órgão que normatiza. O que é um órgão que normatiza? É um órgão que cria normas. E já que ele é o criador de normas, ele é o órgão máximo, é quem manda no sistema. E quem manda no sistema geralmente tem subordinados, Então quem que é o órgão máximo? Que a gente fala que é o órgão estratégico do Sistema Financeiro Nacional. É o Conselho Monetário Nacional. E aqui eu já trago duas informações importantes para você. Nós estamos em 2019, nós tivemos aí a entrada do governo Bolsonaro, e essa entrada do governo Bolsonaro teve uma reestruturação no Conselho Monetário Nacional. Porque até então nós tínhamos lá a composição do Conselho Monetário Nacional feita pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco Central, que você já vai conhecer, Só que, com essa nova entrada, nós tivemos a mudança dessa compensação, dessa formação, porque o governo Bolsonaro mudou a estrutura dos ministérios. E aí isso aconteceu com a criação do cargo de superministro da Economia, que era antes o ministro da Fazenda, hoje o querido Paulo Guedes. E aí com essa mudança, a formação do Conselho Monetário Nacional também foi alterada. Então nós temos lá como o chefe do Conselho, que é quem manda, o superministro da Economia, o presidente do Banco Central se manteve e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Por que eu já estou trazendo as duas informações e não estou trazendo só essa daqui atualizada? Nós estamos gravando esse conteúdo no início de 2019, Só que quando um conteúdo é alterado, ele leva 6 meses depois de aprovado e posto em prática para ser cobrado no exame ANBIMA. Então essa informação aqui, ela vai ser válida para quem for fazer a prova depois de junho de 2019. Se você for fazer a sua prova depois de junho, você vai ter que anotar aí no seu rascunho que essa é a composição: superministro da Economia, presidente do Banco Central, secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Agora, se você vai fazer a sua prova antes de junho de 2019, a composição ainda é a antiga: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e presidente do Banco Central, Bom, nós entendemos que é um órgão estratégico, então é um órgão que tem uma responsabilidade muito grande pelo que acontece no país todo. E é até injusto querer que só 3 cabecinhas tome todas as decisões sozinhos, E já que a gente está falando de normas que vão nortear todas as ações feitas por toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, nós precisamos de auxílio de informação. Então, para a tomada de decisão, para a formulação de normas, diretrizes para a economia, o nosso Conselho Monetário Nacional tem comissões técnicas de cada setor da economia que dão subsídio de informação para que essas 3 cabecinhas tomem as decisões corretas, Esse é um assunto extra, a prova não vai te cobrar, mas eu queria contar para você que isso funciona dessa forma, porque você pode ficar, não, será que os caras são são os caras? Não, eles são muito bons, mas eles têm um auxílio de informações técnicas que são geradas pelas comissões especialistas de cada segmento que eles vão ter que tomar decisão. Então, cada pontinho ali de decisão que eles vão tomar, cada diretriz que eles vão tomar, eles recebem informações técnicas para dar base na tomada de decisão, Como órgão máximo estratégico, eles precisam de órgãos executivos, porque aqui ele cria diretrizes, ele cria normas, mas ele não fiscaliza. Ele precisa de órgãos fiscalizadores. E aí nós vamos dividir o nosso sistema em 2 partes. Uma parte que cuida das instituições financeiras
e uma outra parte que cuida do mercado de capitais. Então, seja lá a parte das instituições financeiras, vulgo bancos, e a parte dos mercados de capitais, cada uma dessas partes tem os seus órgãos executivos, executores, que fazem supervisão. Então, quando a gente fala de mercado de capitais, nós temos a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. O que a Comissão de Valores Mobiliários faz? Elas executam as normas, fiscalizam as operações que acontecem dentro da Bolsa BMF-Bovespa, tá? Do outro lado, nós temos a parte dos bancos, das IFs, ou as instituições financeiras. Eu já vou dando sacadas de siglas que são utilizadas, vai marcando aí, porque durante a tua prova da tua certificação, você pode ser cobrado ou pelo termo completo ou por siglas. Então vai marcando a instituição financeira. IFs também pode ser falado sobre IFs, beleza? Nós temos o Banco Central do Brasil, que é o órgão executivo. Olha só o Banco Central aqui dentro. O presidente do Banco Central é um dos membros, para você ver o tamanho da importância que essa parte tem na economia, o presidente do Bacen é um dos membros do CMN. Então ele é o órgão executivo na parte das instituições financeiras. O que ele faz? Executa as diretrizes e estratégias criadas pelo Conselho Monetário Nacional. E eles executam essas estratégias com quem? Com as instituições financeiras, tá? Qual que é o grande intuito desse sistema existir? É um sistema de proteção, tá? E um sistema de proteção cuida de partes. Quem são as partes envolvidas, né? Aqui com a Bolsa de Valores. Uma é a Bolsa de Valores e a outra parte é o investidor. Então, as normas, as estratégias, diretrizes, elas existem para um bom funcionamento do sistema, mas também para ajudar na regulação e proteção dessa relação que existe entre a Bolsa e os investidores. E aqui é a mesma coisa. Existe para proteção entre os clientes dessas instituições, os investidores que compram produtos de investimento de instituições financeiras, que fazem crédito com as instituições financeiras. Eu vou entrar aqui, depois vou apagar essa lousa, para entrar com funções e atribuições de cada um desses órgãos aqui, né, o estratégico e o executivo, para você entender mais profundamente, porque a prova vai te cobrar quais são as funções deles, mas aqui eu queria te dar uma visão geral de como é que funciona o sistema financeiro nacional. Agora você já entende como que é o funcionamento, como que é a divisão, por que ele existe, cada uma das partes, e aí a gente vai falar sobre atribuições do Conselho, vamos falar sobre atribuições do Bacen e vamos falar sobre atribuições da CVM. Até aqui, entendido? Temos um combinado aqui que eu vou fechar essa lousa aqui sem encerrar a aula e a gente vai entrar com mais informações de cada um dos membros desse sistema. Fechado? Então, vamos fechar essa tela aqui para construir uma nova lousa de informações para você. Então vamos lá sobre as atribuições e o que compete ao Conselho Monetário Nacional. Rapidinho aqui porque a gente também tem que passar pelo Bacen e pela CVM, tá? Então, vamos lá. Ele é responsável pela fixação, vamos decifrando isso. Responsável pela fixação, então vamos lá, criar regras, tá bom? Fixação de diretrizes das políticas monetária, fiscal, creditícia e cambial, tá? Você já vai estudar sobre a monetária, já vai entender melhor como que isso funciona, mas ele que é responsável por criar as regras que norteiam as políticas monetária, fiscal, creditícia e cambial. O que mais que ele é responsável? Por definir a meta da inflação. Você vai estudar lá na parte do Copom também sobre a inflação, vai ficar claro para você, mas de uma forma bem rápida. O que é a inflação? O governo precisa controlar o aumento dos preços de produtos e serviços, tá? Preços de produtos e serviços. E você vai estudar mais para frente também que existe um índice que mede essa inflação, que é o IPCA, e esse IPCA é uma cesta de produtos e serviços
que são frequentemente acompanhados pelo IBGE, e aí desse acompanhamento e da atualização desses preços gera o índice que mede essa inflação, que é o IPCA. Então, já que o governo precisa controlar esses preços de produtos e serviços para que a gente não tenha um desequilíbrio, ele precisa criar metas. E quem cria as metas, mais uma vez, se você ainda está se sentindo perdido, fica tranquilo que a gente vai estudar profundamente cada um desses assuntos, tá? Ele vai criar metas e aí nós vamos ter os órgãos executivos que vão trabalhar no cumprimento dessas metas, tá bom? Ele regula a constituição das IFs, que é as instituições financeiras. E o que é regular a Constituição? Ele cria normas que regulam o nascimento de novas instituições financeiras, ou seja, a constituição de novas. Quem vai acompanhar, fiscalizar, enfim, é o Banco Central, você vai ver mais para frente, mas quem cria a regulação, normas, é o Conselho Monetário Nacional. Estabelecer medidas de prevenção e correção de desequilíbrios financeiros, então ele vai criar também regras para prevenção, ou se nós não conseguimos prevenir e nós temos que corrigir, ele que vai criar regras e diretrizes de correção, beleza? Então lembre-se, prevenção ou correção. E também disciplinar todos os tipos de crédito, então criar regras e diretrizes para a regulação de crédito no mercado. Para que isso existe? Lembre-se, como a gente falou lá no início do nosso encontro, para proteger a parte mais fraca, tá? A verdade é que protege ambas as partes, mas também protege o investidor ou o cliente desse sistema. Combinado? Vamos apagar aqui que a gente vai falar agora sobre atribuições do Banco Central. Vamos lá. Bom, agora vamos seguir em frente aqui com as atribuições do Banco Central. Eu já deixei também aqui da CVM para a gente agilizar. Eu vou falar sobre as principais e isso não vai isentar você de uma leitura na apostila dessas atribuições e complementação do seu resumo. Mas nas principais você vai entender a essência do trabalho do Banco Central no exercício da função dele no Sistema Financeiro Nacional e o mesmo com a Comissão de Valores Imobiliários. Vamos lá então, rapidinho? Então aqui, lembre-se lá então, é um órgão executivo, cabe-lhe cumprir as ordens do Conselho Monetário Nacional em relação às diretrizes para o mercado bancário. Tá bom? Então, cumprir as ordens direcionadas via CMN para o mercado bancário. É por meio do Bacen que o governo intervém no Sistema Financeiro Nacional. Com base em quê? Em instrumentos que você também vai descobrir mais para frente lá de política monetária, tá bom? Então o Bacen aí tem vários instrumentos de política que de certa forma isso faz o governo intervir no mercado e influenciar o que acontece lá dentro, tá bom? Mas lembre-se, você vai entender mais profundamente isso daqui lá para frente. A Comissão de Valores Imobiliários. Também, um órgão executivo fiscaliza o mercado de capitais, né? O que é o mercado de capitais? É um mercado que acontece via Bolsa de Valores. O mercado de capitais é o que não é o mercado bancário. Então lembre-se que é um mercado que acontece entre empresas e investidores. Você vai entender aqui no nosso próximo encontro que existe um mercado bancário que os bancos eles são intermediários financeiros. Então eles estão no meio de dois agentes. Eles viabilizam as operações, as trocas de dinheiro entre esses dois agentes. No mercado de capitais, nós não temos a BMF Bovespa como um intermediador. Ela é um sistema que viabiliza essas operações, mas a comunicação ela acontece já direta entre as partes. Então as empresas buscam diretamente os investidores e os investidores vão direto pelas empresas. Obviamente com toda a regulação que é feita e acompanhamento, supervisão da Bolsa de Valores. Não é um negócio que acontece assim, de qualquer jeito ao Deus dará, tá? Pelo contrário, é um mercado muito sério, mas é um mercado de relação direta, beleza? O que mais? Fiscaliza o mercado,
Ah, informação importante, ó. A Bovespa, ela é uma SA com fins lucrativos, isso pode ser informação cobrada em ordem e ela viabiliza as operações. Já falei isso aí para vocês. Promover, então são atribuições do Conselho da Comissão de Valores Imobiliários. Promover medidas de incentivo à canalização de investimentos no mercado de capitais e para isso ela precisa criar um mercado saudável, seguro. E agora você vai entender como que ela faz isso. Olha lá, ó. Então ela estimula esse funcionamento do mercado, protege os investidores, implementa as diretrizes no mercado de capitais, que foram as diretrizes enviadas pelo Conselho Monetário Nacional, e assegura a lisura das operações feitas na Bolsa. Então é um sistema que garante essa lisura. Beleza? Combinado? Entendeu? Não se esqueça dessas informações, lembre do mercado bancário, a gente vai estudar ele mais para frente, mas não se esqueça que esse mercado da CVM, que é o mercado da Bolsa, as operações não têm um intermediário, elas vão direto entre empresas e investidores. Tá? O sistema da BMF Bovespa viabiliza essa operação, dá lisura e protege ambas as partes para que tudo aconteça em perfeitas condições. Fechado? Assunto encerrado então. Espero você aí no nosso próximo encontro. Não esqueça das suas anotações, devem ser feitas no seu caderno com todos os detalhezinhos. E aí, se você tiver dúvidas sobre essa aula, utilize a área de comentários, porque eu estou ativamente aqui te ajudando na tirada de dúvidas. Um grande abraço do professor Antônio Walter e a gente se vê aí no próximo encontro.